Preciso de batedeira para tirar um bolo perfeito, ou seja, para fazer um bolo perfeito em casa? Isso é que você vai aprender no vídeo de hoje. Olá, gente empreendedora maravilhosa. Prazer imenso, meu nome é Giovanni Ferreira, sou padeiro e confeiteiro há mais de 12 anos e hoje eu quero te ensinar a fazer um bolo perfeito apenas utilizando o seu liquidificador. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar passo a passo. Se você quer faturar em 3 a 5 mil reais trabalhando com confeitaria na sua casa, utilizando o que você tem, já se inscreve no canal, clica no joinha e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E aqui também eu vou deixar minhas redes sociais, tá bom? Durante a aula eu vou explicando passo a passo o que você deve fazer e principalmente tirar todas as suas dúvidas sobre bolos caseiros em casa, tá certo? Então vamos nessa! Então, pessoal, o bolo que a gente irá aprender é o bolo caçarola, tá? Ele é um bolo tradicional de padaria e muito pedido diariamente nas minhas entregas de bolos caseiros. Tá, Giovanni, você deve estar se perguntando, Giovanni, dá para viver de bolo caseiro trabalhando em casa? É fácil? Não, não é. É tipo, menos ainda. É possível? Sim, é possível. Passo a passo eu vou te mostrar tudo aqui nessa trajetória aqui nesse canal, tá bom? Então, reforçando o que eu disse antes, você precisa se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que eu postar, tá bom? Aqui agora eu vou explicar os ingredientes, vou explicando, tirando a dúvida de vocês durante a aula, tá bom? Outra coisa é, para vocês que querem trabalhar em casa e às vezes não tem batedeira, eu vou te ensinar aqui o passo a passo para fazer no liquidificador, para você não precisar usar batedeira ou que você não tenha, ou caso queira fazer na batedeira, é o mesmo processo, tá bom? Primeiramente a gente vai ter que bater duas coisas aqui no liquidificador, mas antes disso eu vou explicar os ingredientes que a gente irá usar. Aqui eu estou usando 165 gramas de farinha, tá? Com 25 gramas de fermento. A minha farinha é peneirada, tá, Giovanni? Por que você peneira a farinha? Pessoal, a farinha evita de criar aquelas bolotazinhas no bolo, você peneirando a farinha, e dá mais maciez no bolo também. Outra coisa importante, para você ter um resultado com bolos caseiros perfeito em casa, você sempre trabalhe com receitas exatas, receitas pesadas, medidas certas. Eu aconselho você estar usando uma balancinha dessa aqui, ela é de precisão, baratinha aí em torno de 30 reais, 25 reais, dependendo do lugar onde você for comprar. No máximo 35 reais ou 40 reais, umas melhorzinhas, tá bom? Essa minha aqui custou em torno de 25 reais. Tá, Giovanni, mas não consigo. Então você pode usar esses copos medidores. Ele é de plástico, é baratinho, em torno de 3 a 5 reais, não passa disso, tá? Esse meu foi 3 reais, ele tá bem gastozinho já porque eu usei ele bastante. Mas ele marca tanto líquido quanto em peso, ou seja, é farinha, açúcar. Então aconselho você estar usando um desse aqui, caso não tenha a balança ou não consiga comprar ela. Então nossos ingredientes estão aqui: 165 gramas de farinha com 25 gramas de fermento, a farinha peneirada, 165 gramas de açúcar, 60 ml de óleo. Pessoal, eu prefiro usar o óleo do que a manteiga ou a margarina, porque o bolo fica mais úmido e mais fofinho, e também ele demora mais a ressecar. O bolo com margarina ou manteiga, ele até fica num aspecto muito bom, muito saboroso, porém, naquela hora ali, tá? Depois que ele esfria ou até no outro dia, o bolo resseca muito rápido. Então, eu aconselho você sempre também trabalhar com óleo. 3 ovos e 50 gramas de queijo ralado, o parmesão. Eu estou usando essa marquinha aqui, que ela é mais ralezinha, mas você pode usar a marca da sua preferência, tá? Eu uso um pacotinho, mais de 50 gramas. Mas você pode estar usando aí a quantidade que você é a gosto. Eu aconselho no máximo 50 gramas, porque senão fica muito forte o cheiro e o sabor de queijo no bolo. E a gente não quer realçar o sabor muito forte no nosso bolo, a gente quer o nosso bolo mais perfeito possível. Aqui eu vou estar usando desmoldante caseiro para usar na minha forma. Você pode montar a forma do jeito que você achar melhor. Mais à frente eu vou trazer um vídeo ensinando a fazer o desmoldante caseiro. Esse desmoldante é muito bom. Achei até melhor do que o industrial. Tanto o spray quanto o que já vem pronto em líquido, né? Eu aconselho você sempre estar usando desmoldante caseiro. E outra, é muito barato para fazer, gente. Você não tem ideia. Para fazer essa quantidade cheia aqui, eu gasto em torno de menos de 5 reais. E vai me render aí
uma montagem de mais de 100 formas de bolo. Com essa quantidade aqui. O meu já está acabando porque eu usei ele bastante também. Então mais na frente eu vou trazer uma videoaula ensinando a fazer isso aqui. Como montar bolos da maneira certa para o seu bolo não grudar, tá? Estou usando essa forminha aqui que é a forma que eu uso. Essa aqui é a número 18. 18 por 8 de altura. Vou usar o bol aqui da batedeira para nós bater nosso bolo. Vou explicando, tirando as dúvidas de vocês durante a aula. Caso alguma dúvida, pessoal, deixa nos comentários que eu vou estar procurando responder vocês o mais rápido possível, tá certo? Aqui na descrição também eu vou deixar a receita, passo a passo, as minhas redes sociais para você me seguir. E eu quero que você venha participar dessa comunidade, né? Vai ser uma maratona durante o canal, que eu vou ensinar passo a passo como vocês aí trabalhar em casa com confeitaria, tá certo? Venha faturar de 3 a 5 mil reais, tanto com bolos caseiros, sobremesas e demais aí da confeitaria trabalhando em casa. Então, para a nossa primeira etapa, vamos fazer no liquidificador aqui. Sim, o leite eu não falei, tá, pessoal? Tem 165 ml de leite aqui, tá? Eu vou acrescentar no liquidificador os ovos, são 3 ovos, e aí 166 gramas de açúcar. Aqui está o pulo do gato para o nosso bolo no liquidificador. Por quê? Gente, o ovo mal batido no bolo, já compraram aquele bolo, já provaram aquele bolo que tem um cheiro forte de ovo? Aquilo ali se chama no processo, às vezes a receita é ótima, mas aquilo ali é o processo de preparo. Se você não bater o ovo e o açúcar bem batido, ele vai ficar com cheiro de ovo, seu bolo, tá? O caçarola nem tanto, porque o queijo, ele tira um pouco. Mas, por exemplo, se você for fazer um bolo neutro, um bolo pudim, ou que seja outro bolo qualquer, sem ser o caçarola que leva o queijo querendo ou não, ele é forte, ele realça o sabor, então seu bolo fica com cheiro de ovo, por causa do modo de preparo. Mais à frente vou tirar essas dúvidas de vocês aí também, tá bom? Coloquei o ovo e o açúcar aqui. Vamos bater durante 3 a 5 minutos. Vou dar uma mexidazinha aqui para desgrudar a lateral do açúcar. E vamos continuar batendo. Bom, gente, eu bati aqui durante em torno de 3 a 5 minutos. Em torno de 5 minutos levou o tempo aqui, tá? Essa é a nossa primeira etapa. Outra coisa, gente, sempre trabalhe com os utensílios, tanto o leite quanto o óleo e o ovo, sempre em temperatura ambiente, tá? Se você trabalhar com ovo, leite gelado, vai dar diferença no seu bolo, tá? O seu bolo vai sair, vai evitar o crescimento do seu bolo, vai diminuir a força do fermento e vai prejudicar no resultado final. Então sempre trabalhe com os produtos em temperatura ambiente. O forno sempre tem que estar pré-aquecido uns 10 minutos antes a 180 graus. Qual é a temperatura exata de assar um bolo para ele sair perfeito? É entre 180 e 200 graus no máximo. Nunca menos do que 180, nem mais do que 200 graus. Aqui eu estou usando forno elétrico, mas no forno a gás é o mesmo processo. Mais à frente eu vou trazer um vídeo explicando passo a passo como você usar o seu forno a gás aí em casa, forno do seu fogão, e tirar bolos perfeitos no fogão a gás, tá? Tem bolos meus aqui que eu faço que sai melhor no a gás do que o elétrico, por incrível que pareça, porque eu já sei o meu forno, já sei como funciona, então você tem que aprender a usar o seu forno. Temperatura exata também influencia muito aí no resultado final do seu bolo. Então vou deixar aqui ele aquecendo, no forno elétrico ele esquenta rapidinho, em torno de 5 minutos. Então aqui nós vamos continuar na aula, enquanto isso eu vou tirar algumas dúvidas de você aí sobre preços de vendas, tá? Preços de venda de bolos. Eu acredito que seja dúvida de muita gente, mas é bom explicar aqui durante a nossa aula, tá bom? Pessoal, preço exato para vender bolo sempre seja 200% a mais o preço de custo, tá? Você vai calcular o bolo. Esse bolo meu aqui, o preço de custo dele é de R$ 5,60, tá certo? Então eu tenho que acrescentar 200% em cima, caso você vá vender o bolo,
Se você for produzir para casa, tudo bem, você já tem uma ideia. Mas caso eu vá vender esse bolo, eu tenho que calcular 200% em cima. Então, se o bolo me custou 5,60 de material, de matéria-prima, né? Eu tenho que vender 3 vezes mais do que isso. Vai sair em torno de 16, 17 reais, né? Editor, coloca aí na tela o preço exato do bolo. Então, 200% sempre em cima do material que você usou para fazer seu bolo, tá bom? Enquanto meu forno ali está aquecendo, eu vou colocar aqui o ovo e o açúcar que eu bati durante 5 minutos. Agora eu vou acrescentar o leite, 165 ml e 60 ml de óleo. Ok, coloquei aqui. Enquanto o forno está aquecendo, eu já vou separar isso aqui. Deixa aqui mesmo, daqui a pouco eu coloco para lá. Eu vou montar a forma. Olha esse desmoldante caseiro, gente. O bolo não gruda, fica perfeito, tá? Outra coisa, você monta bolo para vender, você monta com margarina e farinha ou com manteiga e farinha, fica aquela parte escura do bolo, né? Então com esse desmoldante não vai ter esse problema, tá bom? Mais à frente eu vou trazer uma videoaula aí ensinando a fazer o desmoldante. Vou pegar meu pincel e vou montar minha forma. Montei minha forma. A farinha e fermento eu sempre acrescento na hora que eu vá já colocar meu bolo para assar. Sim, posso colocar o queijo também junto aqui da farinha e do fermento, não tem problema. Tá bom? Nosso forno já está quase batendo a temperatura exata. Aqui eu estou assando em 180 graus. Tempo de forno. O forno elétrico ele assa um pouco mais rápido o bolo, tá? O forno elétrico sempre eu deixo ele no máximo até aquecer, depois eu desligo o máximo, deixo só na parte de baixo. Quando o bolo sobe, aí sim eu ligo a parte de cima, por conta da circulação do ar, tá? Giovanni, dá para assar vários bolos ao mesmo tempo em casa, usando meu fogão? Dá sim, tá? Mais à frente também eu vou trazer um vídeo assim. O que não pode acontecer é o que? Se você tem aquele fogão que ele tem 2 andares, você colocar bolo no andar de baixo e no andar de cima, não faça isso que não vai dar certo. Seus bolos vão baixar, o de baixo vai assar só a parte de baixo, o de cima vai assar só a parte de cima, porque o ar quente ele precisa circular dentro do forno para que seu bolo asse por igual. Tá bom? Giovanni, o meu forno, a temperatura que eu marco lá não tá dando. Ou seu forno está descalibrado, caso seu bolo esteja dourando muito rápido, ele está acima da temperatura. Então, se tiver com esse problema, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer esse vídeo o mais rápido possível, tirando todas as dúvidas de vocês aí com forno, temperatura de forno e como descobrir a temperatura exata do seu forno, mesmo que ele não esteja um marcadorzinho lá, tá? Tem como descobrir sim. Outra coisa, reforçando o que eu falei antes, sempre trabalhe com medidas exatas, que isso vai influenciar no seu resultado final, para o seu bolo sair perfeito. Esse bolo aqui, ele é um bolo tradicional de padarias, que é o caçarola, que leva o queijo parmesão. É um bolo muito vendável, tá? O pessoal gosta muito com café e é um bolo simplesmente muito fácil de fazer e saboroso. Não tem estresse com esse bolo aqui, ele é muito simples mesmo de fazer. Nosso forno já está batendo a temperatura, eu tinha esquecido de ligar o forno, tá? Caso o seu forno seja a gás, ligue 10 minutos antes de preparar esse bolo. Forno a gás ele leva em torno aí de 10 minutos pré-aquecendo para chegar na temperatura exata, tá bom? Forno elétrico não, é em torno de 5 a 6 minutos, ele é muito rápido. Gente, não esquece de me seguir nas redes sociais, que lá eu vou estar trazendo conteúdo também diariamente, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Segue nossa página lá no Facebook, que vai ser muito produtivo para você. Vou trazer conteúdos incríveis aqui durante essa trajetória aqui do canal, ensinar vocês realmente o que vocês têm que fazer para poder faturar com bolos caseiros e com confeitaria em casa em geral, né? Mas eu aconselho você sempre começar pelos bolos caseiros, porque é fácil, o lucro é bom, é fácil de vender
Vou te ensinar todas as estratégias que você precisa saber fazer durante essa trajetória para vender e viver de bolos, tá? Como eu vivo também hoje. Estratégias testadas no campo de batalha. Então não é coisa que da minha cabeça não, é coisa que eu fui testando no dia a dia, vi o que funcionava e vi o que não funcionava. O fornozinho aqui deu um apitozinho, aqui já tá boa a temperatura. Coloquei os líquidos aqui no bowl, no nosso tacho. Vou colocar agora a farinha, o queijo e o fermento. Vou pegar aqui um batedor e vamos mexer bem. Pessoal, lembrando, o bolo caçarola, ele é mais líquido do que os outros bolos, tá? Ele não é aquela massa homogênea, como falam por aí, né? Só que quando a gente coloca o fermento aqui, ele já começa a agir. Então vamos bater bem aqui. Para misturar todos os ingredientes. Perfeito. Aqui está a nossa massa. Vou colocar aqui agora, sempre coloco em círculo, tá? Perfeito. Rapar aqui direitinho para caber tudo dentro. Perfeito, agora eu vou colocar aqui no forno. Que tá apertado pra caramba. Aqui eu vou colocar agora, no mínimo, bom pessoal, nosso bolo tá aqui assando. Vai levar em torno de 30 a 35 minutos, tá? Enquanto ele tá assando aí, eu vou tirando mais algumas dúvidas de vocês aí sobre bolos caseiros. Giovanni, qual é os bolos que mais vendem? Gente, tem uma variedade de sabores imensa, tá? Em torno de 30 a 35 sabores de bolo caseiros. Mas os que mais vendem são os mais tradicionais, que é brigadeiro, cenoura, milho, caçarola, mandioca. Muitas cidades aí consideram como aipim, né? Macaxeira, churros, chocolate, brigadeiro, Romeu e Julieta, dois amores, que são dois sabores, cítrico 1, cítrico 2, então tem uma diversidade de bolos caseiros. Veja o que está acontecendo na concorrência, eu sempre vou apertar nessa tecla aqui. Quer ter sucesso com bolo caseiro? Cola na concorrência, porque veja o que ele está fazendo. Você só precisa fazer 1% melhor do que a sua concorrência. Se você seguir passo a passo o que eu vou passar aqui durante essa trajetória no canal, você sim vai ter resultados e sucesso com confeitaria em casa. E é independente de qualquer pessoa que seja. Vou pegar vocês pelas mãos e levar ao caminho das pedras, tá certo? Então nosso bolo tá assando aqui. Vou fazer um cortezinho aqui no vídeo. Daqui a pouco, quando ele estiver quase prontinho, eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, eu fiz um corte no vídeo aí para não ficar muito grande, tá? O vídeo. E agora eu vou tirar o nosso bolo do forno, tá? Vou pegar minha luva aqui. O bolo já está assado perfeitamente. O nosso bolo no forno elétrico é em média de 30 a 35 minutos. No forno a gás é entre 40 e 45 minutos. Outra coisa, jamais, de maneira alguma, abra o forno aí, se você estiver usando seu forno a gás, antes dos 30 a 35 minutos para qualquer bolo que esteja assando. Porque se você fizer isso, o seu bolo irá baixar, tá? O seu bolo tem que estar pré-assado para que você possa abrir o forno ou acrescentar mais algum bolo ou não. Mas eu aconselho, sempre coloque os bolos para assado de uma vez só. Vai fazer 3 bolos, assa os 3 de uma vez e separa mais 3. Depois eu vou ensinar mais detalhado como fazer isso, como assar vários bolos de uma maneira só, de uma vez só. E como assar vários bolos ao mesmo tempo.
Jamais abra o forno para tirar ou colocar bolo enquanto esteja algum bolo lá assando, porque se você fizer isso, você vai perder sua fornada de bolo por conta que seu bolo irá baixar. Não tem jeito, tá certo? Vou esperar ele esfriar um pouquinho aqui, já vou tirar ele da forma. Outra coisa, gente, não deixe o fogo, se você montou a sua forma com margarina e farinha, não deixe ela esfriar 100% para você tirar, desenformar seu bolo não, porque irá atrapalhar. Nem tire ele, nem desenforme ele quente, nem frio demais, porque senão ali morninho já dá para desenformar. Dá umas batidinhas nele de leve, ver se ele está solto. Caso ele não esteja, passa a faca. Aqui, como eu já conheço o desmoldante, eu nem preciso passar a faca, porque eu sei que ele irá sair. Vou até tentar desenformar ele agora. Mesmo ele quente assim, o meu desmoldante solta, tá? Vou só olhar as berindelas aqui se tá tudo solta. Ok? A forma tá um pouco quente ainda, mas vou dar essa batida. Olha como ele solta o meu bolo. Pode ver que ele tá quente ainda, tá? Olha a lateral do nosso bolo, ó, fofinho, tá? Retinho, sem barriga. Outra vantagem desse desmoldante caseiro, olha a nossa forma. A forma limpa, não dá trabalho para lavar. Então, eu aconselho muito esse desmoldante caseiro. Então, não se esquece de se inscrever no canal que eu vou trazer o vídeo ensinando a fazer, gente. E aqui é nosso bolo caçarola, tá bom? Vou até cortar um pedacinho dele aqui. Para mostrar para vocês como que ficou, né? O cheirinho de queijo, gente. Ai, ai. Nosso bolo tá quente, hein? Olha isso, gente. Que maravilha, hein? Um bolinho desse com café, fala a verdade. Maravilha. Então essa foi a aula de hoje. Prazer imenso ter vocês aqui comigo, ensinando passo a passo como dá para fazer bolos perfeitos no liquidificador, tá? Pode ver que o bolo tá reto, douradinho, não está cru e muito saboroso, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.